Bom dia para você, é uma alegria estarmos juntos novamente aqui, sábado, 7 da manhã, na TV Ceará. Hoje o nosso programa está muito especial. A produção do programa convidou Padre Paulo Sérgio Arautos do Evangelho. Hoje vamos conhecer tudo sobre os arautos. Bom dia, Padre. Bom dia, seu Ibiapina. É com muita alegria que hoje estamos aqui no seu programa para levar essa informação ao público daqui da nossa cidade, Fortaleza, do estado do Ceará. Arautos do Evangelho, por que este nome e como nasceu? Então, a pergunta é muito boa, porque na realidade, quando nós estivemos com o Papa São João Paulo II, ele viu que na sua maioria, seu Ibiapina, o grupo era composto por jovens, tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Então, certamente, ele, inspirado pelo Divino Espírito Santo, disse assim: vocês são aqueles que devem ser o portador da palavra do Evangelho. Por isso me vem ao Espírito arautos, aqueles que portam a palavra, para que possam levar pelos 4 cantos da terra o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele batizou. Batizou e muito bem batizado, né? Isso nos deu muita alegria. O nosso fundador, o Monsenhor João, ficou muito feliz com esse nome. Disse assim: olha, está muito bem escolhido. É o nosso pai, é o Papa São João Paulo II. Qual é o carisma específico dos arautos? Sim, seu Ibiapina, o carisma é muito interessante. O carisma, o nosso fundador, quando ele foi assim tocado por uma graça também, sim, que vem do Divino Espírito Santo, e ele não deixa de dizer que é por intermédio de Maria Santíssima, esposa do Divino Espírito Santo. Sim. Ele pensou assim: sabe o que é? O mundo de hoje está muito conturbado. O mundo de hoje está uma verdadeira desordem. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos impulsione a formar um movimento que procure fazer tudo com a maior perfeição para a glória de Deus. Sim. Especialmente aquilo que toca na liturgia, na Santa Missa, nos atos em comum de uma comunidade, buscar a perfeição em tudo aquilo que fizermos. Ou seja, aquela frase do Evangelho: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui está a essência do nosso carisma. Dentro do carisma e dos arautos, existe assim um segmento do jovem, de juventude, família? Como é a estrutura? Sim, né? Interessante, muito boa pergunta. Na realidade é assim: o nosso fundador, quando ele foi constituindo o movimento, o que ele pensou? Nós temos que construí-lo com todas as gamas da sociedade. Então, todas as classes sociais são convidadas a participar do movimento, e aqueles que se sentirem mais chamados a dar continuidade dentro da espiritualidade do movimento podem fazer experiências, podem fazer assim um período de formação no movimento. E ele disse assim: mas é impossível fazer isso sem que as famílias participem também. Então, o nosso fundador, o Monsenhor, tem todo um modo também de lidar com as famílias. Formação, cursos de formação com as famílias, então curso de consagração, catequese para adultos, consagração a Nossa Senhora, consagração a São José, consagração aos anjos da guarda, e assim as famílias vão participando também do movimento e vão entendendo assim a adesão que os filhos vão dando, tanto os jovens quanto as jovens, porque nós temos o ramo masculino e o ramo feminino. Bem, então, os arautos hoje no mundo inteiro está espalhado? Sim, senhor. Nós temos a imensa, grata satisfação de atribuir ao Espírito Santo essa expansão. Nós estamos em 70 países, Ibiapina, de todos os continentes. A importância de Nossa Senhora? Aí nem fale, não é? Porque nós vemos todos os arautos, a grande família de alma dos arautos, a ordem primeira, masculina, a ordem segunda, feminina, e os cooperadores, aquele que nós chamamos de terciários, todos em geral são consagrados a Maria Santíssima pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então nós sabemos, Nossa Senhora é o caminho mais seguro para chegar até o seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em todas as nossas missões, atividades, ela está sempre presente, ou seja, ela vai à frente, ela vai abrindo o caminho para o seu divino Filho. Ela seria assim também o que nós podemos chamar uma São João Batista, que vai assim preparando o caminho para o Senhor. E ela vai preparando os nossos caminhos também. Graças a Deus. E assim, para ingressar nos arautos, tanto a parte feminina como masculina, o que fazer e como fazer? Sim, senhor.
Então, aí, onde nós temos casas, onde nós temos sedes da instituição, a pessoa tem toda a liberdade de chegar ali, conhecer o movimento, aí se aprofundar no carisma, se aprofundar na espiritualidade do movimento, porque ela está alicerçada em 3 colunas principais, a espiritualidade: a Eucaristia, o Papa e Maria Santíssima. E a pessoa se identificando, tendo pontos de afinidade com o carisma, ela começa a frequentar as reuniões de formação, as atividades, as missas, e assim ela vai se encantando, vai assim se encontrando também com a devoção à Nossa Senhora, a devoção à Eucaristia, devoção ao papado, e assim cada vez mais vai se integrando no movimento. Faz o seu curso de consagração à Nossa Senhora, e depois nós temos são casas que recebem a título de um período de formação esses jovens, a ala masculina e a parte feminina, por onde passa a fazer essa experiência, esse convívio. E assim, cada vez que a pessoa vai, cada vez se identificando mais, vai avançando. Aí recebe os nossos hábitos, para cada fase tem um hábito adequado, não é? Até chegar um momento em que a pessoa pode até adentrar no campo religioso como um presbítero, como um sacerdote, fazendo todos os seus cursos, filosofia, teologia, depois participando do nosso seminário e então sendo ordenado sacerdote ou então uma irmã. A nossa cidade de Fortaleza nasceu com as raízes marianas através da nossa padroeira Nossa Senhora da Assunção. Você falando de Maria, me veio à mente agora que no ano de 2002, o Santo Papa João Paulo II mandou um comunicado a todos os bispos do mundo inteiro e fizesse um evento divulgando o Rosário. O nosso arcebispo aqui, Dom José Antônio, muito mariano, é focolarino, muito mariano, ele me telefonou, eu fui lá na casa dele, no episcopado, na Cúria, e ele me convidou para organizar uma caminhada aqui em Fortaleza, no ano de 2003, e essa caminhada, ele denominou Caminhada com Maria, em que o povo sairia lá da Barra do Ceará, onde a cidade de Fortaleza nasceu sob a proteção e o manto de Nossa Senhora da Assunção, até a Catedral, 12 quilômetros de caminhada, meio-dia, 2 horas da tarde, até 7 da noite na Catedral. Quando ele me falou isso, eu achei um grande desafio. Eu disse, como é que esse povo vai vir lá da Barra do Ceará, 2 horas da tarde, 12 quilômetros, no asfalto quente, e eu pensei comigo mesmo, eu não iria, quer dizer, eu não iria, não tinha condição, é muito quente e tal. E comecei a argumentar com ele para ver se ele desistia. Mas ele disse, mas eu quero, eu quero, aí o próprio Jesus, então vamos fazer. E graças a Deus, a João Paulo II, primeiro porque ele teve a ideia desse movimento de divulgar a reza do Rosário, e ter me escolhido para organizar essa festa. Hoje são 2 milhões de pessoas. E aí eu perguntei ao meu arcebispo, quando ele viu aquela multidão, logo quando o Bento XVI, depois do Papa João Paulo II, Bento XVI, Dom José foi ao Vaticano, uma visita, e lá falou para o Bento XVI que em Fortaleza se fazia um evento com 1 milhão de pessoas. Na época, 1 milhão de pessoas, ele levantou da cadeira e levou a mão para o céu, porque uma cidade de Fortaleza com 1 milhão com Nossa Senhora, e hoje chegamos a 2 milhões. E o que Dom José sempre falava para nós? Aonde a mãe está, os filhos vão atrás. Quer dizer, não precisa fazer propaganda nenhuma. Tal e qual. É só levar Nossa Senhora que os filhos vão atrás. Sim. Então, é desse sentido que eu vou lhe fazer uma pergunta. A família, Maria, que você aconselharia às famílias de hoje como viver na imagem, as mulheres, principalmente de Maria? Sim. Subiapina, é muito fenomenal essa aula religiosa que o senhor está dando aqui, porque só faz com que eu possa, como que, conferir os evangelhos. Eu estou aqui há menos tempo, ainda não tem um ano que eu tenho a alegria de estar em Fortaleza. Nesse tempo que eu estive aqui, eu pude conferir que há um diferencial da devoção a Nossa Senhora nesta cidade e no estado do Ceará. Eu andei por vários estados, várias cidades do Brasil, e aqui eu fiquei impressionado de como o povo é mariano. Nossa, foi uma coisa, me causou um encanto e muito alento.
Porque, vamos dizer assim, se já tem essa devoção à mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, como intercessora, como uma mãe amorosa, como uma mãe de misericórdia, então nós vemos que essa devoção já faz com que todas as famílias em geral, como o Senhor mesmo disse, e as mulheres em especial, tenham Nossa Senhora como sendo seu modelo, como seu exemplo. Primeiro de esposa, depois de mãe. Esposa do castíssimo São José, mãe do próprio Deus. Então eu fico pensando assim, um conselho para as mães que nos ouvem, para as mulheres que nos ouvem, procurem no momento de fazer suas atividades do dia. Então, por exemplo, os afazeres do lar, ou mesmo os trabalhos domésticos, ou um trabalho qualquer que uma pessoa, uma senhora desenvolva. O conselho é esse. Como é que Nossa Senhora faria se ela estivesse no meu lugar? Certo é que qualquer atividade digna ela faria buscando a perfeição. E aqui também nós nos inspiramos nessa atitude de Nossa Senhora em relação ao nosso carisma, fazer tudo com perfeição. Então Nossa Senhora fazendo um trabalho de escritório, se ela fizesse, seria com todo equilíbrio, com toda serenidade, com toda prestatividade e objetividade, para a glória de Deus. Vai fazer um trabalho em casa, vai fazer uma refeição para o esposo, para os filhos, ela procuraria, obviamente, atingir a plenitude daquela refeição. Uma salada, um assado, um arroz, não sei se tinha arroz naquela época, mas um pão que ela fosse fazer, imagine, um pão, aspas, sovado por Maria Santíssima. Nossa, quem não gostaria de comer um pão como esse? Então, sigam esse exemplo, tenham Nossa Senhora como modelo em todos os atos do dia a dia, no relacionamento com as pessoas, no trato com o esposo. Como é que Nossa Senhora tratava São José? Devia ser uma elevação, um respeito, um carinho. Como é que Nossa Senhora tratava o menino Jesus? Aí a gente fica até desnorteado, por assim dizer. Então, esse é o nosso modelo para as mães e para as mulheres da nossa cidade e do mundo inteiro. Olha, nós estamos conversando com o padre Paulo Sérgio, arautos do Evangelho, uma conversa muito boa. Nós vamos agora para um musical com Nossa Senhora. E depois nós voltamos, vamos continuar conversando com o padre Paulo Sérgio, saber muito mais sobre os arautos do Evangelho. Quando o cansaço faz morada em meu coração, quando é difícil seguir com fé a dor e escuridão, eu sei que a mãe está comigo. Eu sinto teu colo é meu abrigo, que me guarda, que me livra de qualquer perigo. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou da Mãe Poderosa. Nossa Senhora é minha. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou da Mãe Poderosa. Nossa Senhora é minha. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou da Mãe Poderosa. Nossa Senhora é minha. Eu sou de Nossa Senhora. Nossa Senhora é minha. Eu sou
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Salve Maria! Nós estamos hoje num programa muito especial dedicado aos arautos do Evangelho, principalmente a nossa Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora. Vamos continuar falando aqui com o Padre Paulo Sérgio sobre Maria. Você, Paulo, como foi seu chamado para os arautos? Então, é curioso. A gente vê que Nossa Senhora vai chamando de muitas maneiras. E foi justamente assim. Nós conhecemos o movimento. Um amigo convidou para que nós fôssemos até a casa dos arautos do Evangelho. E lá, vendo o respeito, vendo a educação com que nós éramos acolhidos, um verdadeiro zelo de querer que as pessoas assim conhecessem mais sobre a fé católica e, evidentemente, uma nota muito marcante desde a primeira visita a Sua Ibiapina é justamente a devoção à Nossa Senhora, como o nosso fundador é devoto dela. Então, sempre uma imagem de Nossa Senhora, em geral de Fátima, do qual o nosso povo tem uma devoção muito grande aqui em Fortaleza, é admirável a devoção. Então, sempre um lugar de destaque, onde pudéssemos sempre rezar, recorrer a ela em todos os momentos, e assim aquilo foi nos encantando. Assim, a autenticidade dos membros da instituição, do nosso fundador, assim, uma profunda devoção, e quando nós ouvimos as palavras dele, nós fazíamos uma conferição quase que nós diríamos subconsciente. Puxa, que coisa curiosa, ele vive aquilo que ele prega. Então isso também nos atrai muito. E com isso fomos frequentando, fomos cada vez conhecendo mais, e aí então fomos dando os passos em relação à caminhada até chegar, depois do chamado de Deus, ao sacerdócio. O que nós temos só a agradecer a Deus, a Maria Santíssima e ao nosso fundador, o Monsenhor João. E o hábito, a curiosidade, o que significa essas figuras? Então vamos lá. As imagens. Sim, é interessante que o senhor pergunte, porque cada acessório do nosso hábito tem um significado. Vamos começar pela nossa chave pontifícia, aqui, não é? É interessante porque essa chave pontifícia foi o Papa São João Paulo II que nos autorizou portar, porque somos uma instituição pontifícia, aprovado pelo Vaticano. Então aqui mostra toda a fidelidade que nós temos ao papado, não é? Depois, o nosso hábito marrom é o clerical, todo ele marrom. O nosso fundador tem verdadeiro enlevo, verdadeiro encanto por todas as congregações religiosas, desde as primeiras, São Bentos, Carmelitas, Jesuítas, Franciscanos. Então ele quis, Sua Ibiapina, no nosso hábito, ter algo das várias congregações assim representadas. Então, o marrom, por causa dos franciscanos, é um desapego aos bens materiais. O escapulário que nós usamos, escapulário vem de escápula sobre os ombros, vem em alusão a Nossa Senhora do Carmo, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, não é? Depois nós temos essa cruz de Santiago, que é um pouco estilizada. É uma cruz que ao mesmo tempo ela parece a espada de dois gumes de que fala São Paulo, a palavra mais cortante que a espada de dois gumes. Daí a relação com o nome, Arautos do Evangelho. Duas cores, o branco, o vermelho, dividido pelo dourado. O branco é a pureza com a qual a pessoa deve servir um ideal religioso, o ideal de Deus e Nossa Senhora. O vermelho, a dedicação, ou seja, o sangue que todos nós, cristãos, devemos estar dispostos a derramar por amor a Deus. E a soma da pureza com o sangue e a dedicação está unida pelo dourado, que é a nobreza de um ideal religioso, não é? Temos na cintura, aqui não sei se vão conseguir visualizar, temos o nosso terço, ou seja, essa é a nossa arma
a arma que gera a paz. Ou seja, é o pedido de Nossa Senhora de Fátima, rezar o terço todos os dias. Faz parte da nossa espiritualidade rezar o rosário diariamente. Depois, ele está aqui sobreposto na corrente. É uma corrente que é o símbolo da escravidão a Maria Santíssima, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. E depois temos as botas. Eu não sei se conseguem focalizar um pouquinho. Pronto, as nossas botas. Essas botas, elas mostram a disposição de todo o arauto do Evangelho evangelizar todos os povos, todos os rincões da terra. É a Caatinga, é o banhado, é a cidade, são os condomínios, tudo, não é? Ir pelo mundo inteiro e a todos evangelizarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também nós temos o capuz, não é? O capuz também, como Nosso Senhor tantas vezes fez ao longo de sua vida, após uma pregação, ele se retirava no alto da montanha para rezar. Então, quando um arauto do Evangelho coloca o capuz, mostra bem esse recolhimento e essa oração fundamental para a vida de ação. Não é? Então, é preciso a oração para que a ação saia bem feita. Não é? Em linhas gerais, a explicação sintética do hábito é essa, Suíbe Biapina. Maravilha. E aí, a vida, o dia a dia dos arautos? O rosário e mais a espiritualidade? Sim, senhor. Então, vamos dizer assim, muito sinteticamente o nosso dia, não é? Então, temos o nosso despertar, já temos um momento que fazemos a primeira oração do dia, já pedindo a ação de Deus na nossa vida. Ou seja, já consagramos aquele dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezamos em conjunto. Aí temos um intervalo e a primeira atividade é a Santa Missa para a comunidade. Não é? Então, o nosso fundador diz uma frase muito bonita: o brilho máximo da perfeição está no primeiro impulso. Começando o dia com uma Santa Missa, aquele dia está muito bem impulsionado para tudo aquilo que se anseia para a glória de Deus. Após a Santa Missa, temos o nosso café da manhã e já aproveitamos para ter sempre uma aula de filosofia, teologia durante o café da manhã, projetada numa televisão. Depois temos a nossa oração em conjunto da comunidade. O Santíssimo Sacramento é exposto, aí então rezamos já o primeiro terço do rosário em conjunto, na capela, e depois rezamos o ofício divino. E depois é dado um tempo para adoração particular para cada membro da comunidade, que aí cada um tem as suas orações pessoais. E é um momento de estácio diante do Santíssimo Sacramento. Não é? E aí depois que nós tivemos esse impulso religioso do dia, aí começam as atividades. Evangelização, bênção nas casas, visita a asilos. Evidentemente, hoje em dia, essas atividades estão mais restritas por conta da situação que estamos vivendo. Mas, aí, então, seriam as atividades do dia. Também tem os estudos pessoais, as leituras pessoais, e assim, vamos dizer assim, vamos procurando evangelizar o quanto pode. E também temos, nos dias de hoje, por conta da mesma situação, temos as nossas redes sociais. Então, lives, missas transmitidas, cursos de consagração a Nossa Senhora, São José, aos anjos, online. Então, tudo isso também faz parte da nossa atividade do dia a dia. E terminamos o dia rezando as completas do ofício e cantando a Salve Regina Solene. Algum jovem aí que está se identificando com essa espiritualidade, que queira conhecer mais profundamente os arautos, o que esse jovem pode fazer ou procurar? Sim, senhor. Nós temos aqui na cidade de Fortaleza a nossa casa, Sim. que é justamente a casa que recebe aqueles que se sentem chamados para uma vocação. Não é? Podem chegar em nossa casa, que fica ali no bairro Luciano Cavalcante, na rua Coronel Aloísio Borba, 1035. Então, indo lá, fazendo uma visita, aí serão muito bem recebidos. Nós faremos uma exposição de como funcionam as nossas atividades para que possam fazer esse, por assim dizer, experiência, esse período de formação, esse convívio, para que a pessoa possa ver quais são os pontos de afinidade e, assim, dar início à sua caminhada vocacional. Olha, o nosso papo está gostoso e a gente vai continuar conversando aqui. Se Deus quiser. Nós estamos aí nesse período de pandemia, quando muitas igrejas foram fechadas. A gente tomou conhecimento que alguns grupos de oração se desfizeram exatamente devido a esse ficar em casa e tal. Como é que você vê essa situação e qual a expectativa dos arautos para o futuro? Sim. De fato, foi uma situação inteiramente nova, Sr. Biapina, que nós enfrentamos.
me parece que, sobretudo agora, nessa situação que eu diria assim de provação, porque passamos por uma provação muito grande. Então, os sacramentos, né, a Santa Missa, as confissões. Então, como é que nós pensamos? Chegou a hora, Sr. Biapina, isso é uma mensagem para os nossos irmãos e irmãs, de mostrarem a fidelidade na aridez, a fidelidade na provação. E aqui, quando um católico ele pode dar mostras da sua devoção à Santa Igreja, a Nossa Senhora, na provação, mostra que é uma devoção muito profunda e muito autêntica. Então, mesmo aqueles que nesse período passaram por provações, às vezes alguns grupos se desfizeram, eu diria assim, ânimo, coragem, vamos agora restaurar essa situação. A restauração sobrenatural, ela é muito superior a uma restauração natural de um vaso que se quebrou. Um bom artista consegue fazer o que ele era antes. A restauração espiritual é muito mais do que era antes. Então agora, Sr. Biapina, o que eu digo é isso, que nós somos chamados a ter mais devoção a Nossa Senhora, mais devoção à Santa Igreja, mais devoção aos sacramentos. Vamos, o que ficou para trás? Uma boa confissão, vamos assim levantar, balançar essa poeira, não vamos ficar dramatizando qualquer queda ou qualquer deslize que nós tivemos e vamos para frente, vamos estufar o peito e, para a glória de Nossa Senhora, vamos avançar. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas antes de encerrar, com a bênção final do Padre Arautos do Evangelho, Paulo Sérgio. Sr. Biapina, foi uma alegria muito grande ter participado do programa com o senhor aqui. Então, vamos aqui nos despedir com uma bênção e estamos à disposição. Quando quiserem visitar nossa casa ou para outra atividade que temos aqui, nós estamos, como os arautos dizem, presto sum, estamos prontos para servir. Então, uma bênção muito especial para os nossos queridos irmãos e irmãs. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e o nosso programa e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria.